Antes de orarmos, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Esqueça o barulho lá fora, o peso dos compromissos, o que deu errado ontem. Agora é só você e Deus. Antes de pedirmos qualquer coisa, vamos ouvir o que Ele quer dizer. Toda manhã, antes que o mundo desperte por completo, o Senhor estende a você um convite silencioso, um chamado sagrado para estar em sua presença. Não é apenas mais um amanhecer. É o início de um novo encontro entre o Criador e o coração que o busca. O Salmo 46:10 declara: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essas palavras não são um simples conselho, são uma ordem de amor. Deus está dizendo: pare de lutar, de carregar o que só eu posso resolver. Ser quieto diante dele é um ato de fé. É soltar as rédeas do controle e permitir que o Espírito Santo conduza os passos do seu dia. É quando você escolhe silenciar a correria e ouvir o sussurro divino. Quantas vezes você começa o dia tentando resolver tudo sozinho? Quantas batalhas você enfrenta antes? Mesmo do café da manhã, o Senhor te diz: deixe-me lutar por você. A quietude não é fraqueza, é rendição. É o lugar onde o medo perde força e a paz de Deus toma o controle. Então, agora, pare por um momento. Respire a presença dele. Sinta a leveza que vem quando você entrega. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo o mais começa a se alinhar. Glória a Deus. Agora que você sentiu a presença de Deus nesse início de mensagem, eu quero te pedir algo muito simples, mas poderoso. Se essa palavra falou ao seu coração, não deixe ela morrer em silêncio. Mostre ao YouTube e ao céu que você ainda acredita na força da fé. Deixe o seu like agora, porque ele ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas que precisam ouvir a voz de Deus hoje. E se você ainda não é inscrito, clique em inscrever-se e ative o sininho. Aqui, todos os dias, há uma nova oração, uma nova palavra e um novo toque do Espírito Santo esperando por você. Faça parte dessa família de fé que cresce não por números, mas por corações transformados. Escreva nos comentários uma palavra de fé, como eu confio em Deus, e declare que este será um dia guiado pela presença dele. Porque cada amém escrito aqui é uma semente plantada no reino. Existe um tipo de silêncio que não é vazio. É cheio da presença divina. Quando você se aquieta diante de Deus, algo sobrenatural acontece. A alma se reorganiza, o coração se acalma e o Espírito Santo começa a falar em meio ao silêncio. É nesse espaço sagrado que o Senhor te mostra o que realmente importa e te lembra que Ele ainda está no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Tiago 4:8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É uma promessa e uma resposta. Deus não se esconde dos que o buscam. Ele se revela no secreto, no quarto onde o mundo não te distrai, no amanhecer quando o coração ainda está desperto. É ali que Ele sussurra: estou aqui. Pense nisso. Quantas vezes você tentou ouvir Deus em meio ao barulho? E quantas vezes percebeu que só quando tudo se cala é que a voz dele se torna nítida? A quietude não é ausência de movimento, é o momento em que o céu se move dentro de você. Quando você se cala diante do Senhor, a ansiedade perde o trono. O medo deixa de ser o conselheiro. E o Espírito Santo passa a conduzir os pensamentos, transformando o caos em direção, dúvida em fé e cansaço em renovação. Hoje, Deus te convida a começar o dia assim, não correndo, mas permanecendo. Porque na presença dele, até o tempo desacelera e o impossível começa a se mover. Amém. Há momentos em que Deus não grita, ele sussurra, e apenas quem se cala consegue ouvir. É nesse silêncio santo que o coração percebe que não está só. A alma cansada começa a sentir de novo,
e o espírito abatido se levanta com nova força. É nesse lugar de quietude que o Senhor se revela não como um Deus distante, mas como um pai que se inclina, toca o ombro do filho e diz: eu estou aqui. Isaías 30:15 declara: na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. O mundo diz que força é correr, conquistar, provar. Mas Deus diz que a verdadeira força é descansar nele. Enquanto você tenta resolver o que não entende, ele trabalha nos bastidores. Enquanto você se preocupa, ele endireita os caminhos tortos, quebra portas de bronze e corta ferrolhos de ferro, como prometeu em Isaías 45. Você percebe? A quietude não é ausência de ação, é fé em movimento. É quando você fecha os olhos e diz: Senhor, toma o controle. É quando o medo perde o direito de te guiar e a presença de Deus toma o trono do teu coração. Hoje, o Espírito Santo te chama para esse lugar. Um lugar onde o barulho do mundo se apaga e só a voz de Deus permanece. Um lugar onde Ele restaura o que o cansaço roubou, cura o que a dor calou e renova o que o tempo enfraqueceu. Amém. Às vezes, o silêncio de Deus dói. Parece que Ele se afastou, que o céu se fechou e as orações não passam do teto. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é ensino. Ele fala, sem palavras, molda sem barulho, responde com o tempo. Em meio ao silêncio, o Senhor está te ensinando a confiar não no que ouve, mas no que crê. Ele te prepara para enxergar com os olhos da fé o que ainda não se manifestou. O profeta Isaías ouviu o Senhor dizer: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Isaías 45:2. Quando Deus se cala, Ele não desistiu. Ele foi na frente. O que hoje parece atraso é, na verdade, proteção. O que você chama de espera, Ele chama de construção. Pense nas vezes em que a resposta não veio no seu tempo, mas depois você percebeu que era o momento perfeito. É assim que o Senhor age. Ele quebra os portões que te prendem e abre as portas que o homem fechou. Então, não tema o silêncio. É no silêncio que o ouro é refinado, que a fé amadurece, que o coração aprende a descansar. É no silêncio que Deus te transforma de dentro para fora. E quando Ele fala novamente, tudo faz sentido. Glória a Deus. Quando o medo tenta dominar, quando o coração acelera com preocupações, Deus sussurra: aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Salmo 46:10. Essas palavras ecoam como um escudo invisível entre você e a tormenta. O medo se alimenta do barulho da mente, mas a presença de Deus silencia tudo. Quando você decide parar e deixar que Ele seja o centro, o medo começa a perder força e o coração encontra refúgio. Deus nunca quis que você carregasse o peso de tudo sozinho. Ele quer ser teu abrigo. Ele quer que você lembre que o Senhor dos Exércitos é quem caminha ao teu lado, mesmo nas madrugadas frias da alma. Quando você se cala diante dele, o inimigo se cala também, porque não há confusão que resista à voz do Espírito Santo. É nesse momento de rendição que a mente se ilumina. Deus fala em pequenos lampejos de sabedoria, em percepções que acalmam a alma, em paz que não se explica. E você entende. Não precisa vencer tudo, basta permanecer nele. Hoje, permita que o Espírito Santo te envolva com essa presença que quebra medos e dissolve ansiedades. Respire fundo e diga: Senhor, eu confio em Ti, porque o medo não reina onde há fé, e o coração que confia em Deus nunca está sozinho. Amém. Há batalhas que você jamais verá, simplesmente porque Deus lutou por você antes que o perigo aparecesse. Há caminhos que pareciam fechados, mas o Senhor já estava lá, preparando cada passo. Isaías 45:2 declara: irei adiante de ti,
Endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Essas palavras não são poesia, são promessa. Quantas vezes você enfrentou algo que parecia impossível e de repente tudo se resolveu de um modo que nem você sabe explicar? Isso é Deus indo à frente. Ele quebra as barreiras invisíveis, desarma os planos do inimigo e transforma obstáculos em testemunhos. O Senhor te chama para lembrar, você não caminha sozinho. Cada porta que se fecha pode ser apenas um desvio para algo melhor. Cada demora pode ser uma proteção disfarçada. Ele é o Deus que vê o que você não vê e age onde você não pode agir. E quando você escolhe permanecer quieto, confiando, ele começa a mover o que estava parado. Sua fé se torna uma ponte para o sobrenatural. O silêncio se transforma em canção. O desespero vira dependência. E a espera se torna adoração. Deus vai à sua frente hoje, não para abrir apenas caminhos, mas para moldar seu coração. Caminhe em paz, porque quem te guia é o Senhor do impossível. Glória a Deus. Há riquezas que não estão em cofres, nem em conquistas humanas. Estão escondidas nas madrugadas em que você se ajoelha diante de Deus. Isaías 45:3 revela essa promessa. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Cada momento de silêncio diante do Senhor é uma escavação espiritual. É ali, no secreto, que Ele entrega respostas, paz e revelações que o mundo jamais entenderia. Deus reserva tesouros para quem não tem pressa de ir embora da sua presença. São respostas que não vêm em palavras, mas em direção, discernimento e força. É o tipo de riqueza que muda a forma como você enxerga a vida, as pessoas e o próprio futuro. Enquanto muitos buscam atalhos, Deus te convida à profundidade, porque o tesouro não está no barulho, está na comunhão. Está em abrir o coração e dizer: fala, Senhor, teu servo ouve. O Espírito Santo se move com intensidade em quem sabe esperar. Então, antes de buscar o que você precisa, busque aquele que tudo pode. Antes de pedir que Deus mude as circunstâncias, permita que Ele mude o seu interior, porque o verdadeiro milagre não está fora, mas dentro, no silêncio onde o Senhor se revela e o coração aprende a confiar. Glória a Deus! O mundo te ensina a correr atrás do que brilha, do que dá status, do que impressiona. Mas tudo isso é fumaça diante da eternidade. Hoje você tem, amanhã se vai. Em Mateus 6, 19 e 21, Jesus alerta: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas ajuntem tesouros no céu, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O silêncio diante de Deus serve para ajustar o foco, tirar os olhos do que é passageiro e fixá-los no que é eterno. Quando você aprende a ser quieto, descobre que não precisa de tanto para ser feliz, só precisa de mais presença divina. É no descanso da alma que você entende que sucesso não é ter, é ser. Ser filho, ser fiel, ser guiado. Quantas vezes você se esgota tentando provar algo a um mundo que nem percebe o seu valor, mas Deus te vê. Ele conhece o teu coração, as lágrimas escondidas e os sonhos que só Ele entende. E no tempo certo, Ele mesmo te exaltará, não por status, mas por propósito. Deus quer te lembrar hoje: nada do que é terreno pode ocupar o lugar dele. E quando Ele é o centro, a paz que vem não depende do saldo bancário, do aplauso ou do resultado. Depende da certeza de que o céu te sustenta. Amém. Cada novo dia é uma prova da fidelidade de Deus. Lamentações 3, 22, 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande
é a tua fidelidade. Isso significa que, antes mesmo de o sol nascer, Deus já preparou novas doses de graça para sustentar a tua alma. Ele já perdoou o que ficou para trás e já abriu um caminho novo para recomeçar. Quantas vezes você acordou sem forças, sentindo que não conseguiria seguir em frente? Mesmo assim, algo dentro de você, suave, mas firme, te fez levantar. E isso é a misericórdia de Deus em ação. Não é sorte, é cuidado. Não é coincidência, é propósito. Cada amanhecer é uma chance de começar outra vez. Não porque você merece, mas porque Ele te ama demais para desistir de você. Deus renova não só o dia, mas também o teu coração. Ele pega o que estava cansado e dá novo fôlego. Onde havia culpa, Ele coloca perdão. Onde havia desespero, Ele planta esperança. Por isso, não despreze o recomeço. O que Deus tem preparado neste novo amanhecer é maior do que tudo o que já passou. Hoje, receba essa misericórdia como um presente. Levante-se, respire fundo e diga: Senhor, obrigado por mais um dia, que eu viva este amanhecer na Tua presença. Glória a Deus. Agora vamos nos aproximar do Senhor em oração. Feche os olhos e permita que o coração fale mais alto que as palavras. Senhor meu Deus, eu te adoro, porque és o Deus que endireita caminhos tortos e transforma o caos em ordem. Tu és o Deus que move montanhas, que abre mares e fala à criação, e tudo obedece. Tu és digno de todo louvor, pois não há ninguém comparável a ti. Hoje eu coloco diante de ti meus pensamentos agitados, meus medos e preocupações. Ensina-me a ser quieto, a confiar e a descansar em tua fidelidade. Pai amado, renova minha mente, fortalece meu espírito e guia meus passos. Que a tua presença ocupe o primeiro lugar em tudo que eu fizer. Que cada decisão, cada palavra e cada respiração sejam conduzidas pelo teu Espírito. Revive em mim o desejo de buscar a tua presença nas manhãs silenciosas, onde a tua voz fala mais forte que o mundo. Espírito Santo, ajuda-me a permanecer firme. Livra-me da distração, da pressa e do desânimo. Desperta em mim um amor constante pela oração, um coração disposto a ouvir e uma fé que não se abala diante das tempestades. Senhor Jesus, que o teu nome seja exaltado em minha vida. Que eu ande na luz da tua palavra e descanse na certeza da tua graça. Que cada amanhecer seja um novo encontro contigo e que a minha alma nunca se esqueça. Tu estás comigo e isso basta. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários Amém e declare com fé: Eu confio em ti, Senhor. Que o Deus da paz te acompanhe em cada passo deste novo dia.